Aulões de questões comentadas para os concursos da VUNESP, Matemática e Raciocínio Lógico. Este é o aulão número 34. Vamos à questão de hoje. A questão de hoje apresenta uma questão que fala de teoria dos conjuntos. Veja o enunciado. Em um processo seletivo, os candidatos tinham que possuir três características desejáveis, A, B e C, para ocupar o cargo. Dos 120 candidatos inscritos, todos possuíam pelo menos uma das três características, mas nenhum possuía as três características desejáveis. 52 candidatos não possuíam a característica A, 65 não possuíam a característica B e 47 não possuíam a característica C. O número de candidatos que possuíam duas das três características desejáveis é... Vamos à solução? Vamos lá. Retornando para a solução. Bem, para a solução, vamos pensar o seguinte. Eu vou chamar de N de A o número de pessoas que possuem a característica A. N de B, a quantidade de pessoas que possuem a característica B. E N de C, a quantidade de pessoas que possuem a característica C. Bem, diz o seguinte, dos 120 candidatos inscritos, todos possuem pelo menos uma das três características. O que significa isso? Significa que o número de candidatos que possuem pelo menos uma delas, quer dizer, o número de elementos em A, união B, união C, esta aqui é igual a 120. Essa é a quantidade de elementos na união desses três conjuntos. Ele falou também, mas, olha só, nenhum possuía as três características desejáveis. Quer dizer, nenhum deles possuía as três características desejáveis. Isso quer dizer, então, que o número de elementos na interseção de A com B com C, A inter B inter C, é igual a zero. Aí diz o seguinte, 52 candidatos não possuíam a característica A. Observe que está dizendo que não possuíam o complemento. É o complemento. Então, isso quer dizer que o número de pessoas que não possuem a característica A, quer dizer, o número de elementos no complementar de A. No complementar do conjunto A. Este número de elementos é igual a 52. 52. Ele diz que o número de pessoas que não possuíam a característica B é 65. Então, essa é a quantidade de elementos no conjunto complementar de B. Isto é igual a 65. E ele diz também que o número de pessoas que não possuem a característica C é igual a 47. Então, está me dando o número de elementos no complementar do conjunto C. Isto é 47. Agora, vamos olhar uma coisa seguinte. Se o número de elementos no conjunto, que é o complementar de A, é 52, eu te pergunto quantos elementos nós temos no conjunto A. O número de elementos do conjunto A vai ser o total subtraindo de 52. Se tem 52 caras que não possuem a característica A, quantos possuem a característica A? 120 menos 52. Você vai fazer 120 menos 52, você terá 68. Aí eu pergunto, se a quantidade de elementos que não possuem a característica B é 65, quantas pessoas possuem a característica B? Você vai fazer o 120 menos 65. 120 menos 65, você vai ter 55. Eu pergunto quantas pessoas possuem a característica C. Ora, se o complementar de C é 47, o número de pessoas que possuem a característica C vai ser 120 menos 47.
120 menos 47 vai dar 73. A pergunta dele foi o número de candidatos que possuem duas das três características desejáveis. Ele está perguntando o quê? Esses são os dados. O número de pessoas que possuem duas das três características dadas aí, desejáveis, seria o número de pessoas que possuem as características A e B, mais o número de pessoas que possuem as características A e C, mais o número de pessoas que possuem as características B e C. Isto que ele quer saber. Quanto vale esse total? Então, queremos responder qual é a soma das interseções 2 a 2. Para fazer isso, vamos utilizar uma fórmula que você aprende no nosso curso de matemática. No nosso curso de matemática, você aprende a seguinte fórmula. Ó. O número de pessoas em A união B união C é igual ao número de elementos em A mais o número de elementos em B mais o número de elementos em C menos o número de elementos em A interseção B menos o número de elementos em A interseção C menos o número de elementos em B interseção C mais o número de elementos na interseção dos três, A inter B inter C. Esta fórmula é conhecida como fórmula, né, da inclusão e exclusão. E agora é só substituir. Ó. A quantidade de elementos que tem pelo menos uma, você sabe que é igual a 120. Então, 120 é igual a... O número de elementos em A. Nós vimos que a quantidade de elementos em A era igual a 68. Mais o número de elementos em B. Nós vimos que a quantidade em B era 55. Mais o número de elementos em C. Nós vimos que a quantidade de elementos em C era igual a 73. Menos... Agora, eu vou colocar o menos em evidência aqui. Ó. Menos o número de elementos em A interseção B, mais o número de elementos em A interseção C, mais o número de elementos em B interseção C. Aí tu fecha aqui, mais essa quantidade de elementos da interseção dos três simultaneamente era zero, né? Era zero. Então, nós temos aqui ó, este valor aqui, este valor aqui, este aqui. E isto aqui, ó, coloquei evidência que é justamente o que ele perguntou, que está dentro dos colchetes. E isto aqui é zero. Bem, você tem aqui ó, 120 é igual a... Bem, 68 mais 55 mais 73. Essa soma aqui vai dar 196. 196. Menos... número de elementos em A interseção B, mais o número de elementos em A interseção C, mais o número de elementos em B interseção C. Aí nós temos que, se eu passar esse cara do colchete para o lado esquerdo, eu teria então o número de elementos em A interseção B, mais um número de elementos em A interseção C, mais um número de elementos em B interseção C. Isto seria igual a, bem, 196, vai 120 para o outro lado, menos 120. Logo, essa quantidade de pessoas que possuem as características A e B, mais as pessoas que possuem as características A e C, mais as pessoas que possuem as características B e C. Esse total, que possui duas das três características, será igual a 76. 76. É a pergunta dele. 76. A questão precisava apenas aplicar a fórmula da inclusão e exclusão. 76
A alternativa correta você encontra na alternativa com a letra A. Letra A na questão era justamente isso aqui que ele estava querendo, que deu 76. Letra A. Então, resposta alternativa da letra A. Não foi uma questão difícil, não, mas é uma questão que exige que você conheça a fórmula da inclusão e exclusão. Bem, espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e te aguardo para o próximo aulão. Obrigado e até lá.